Desculpa, eu tô vivendo, é o nosso videocast, podcast com temas fresquinhos que saem da minha terapia. Silvia Matos já começou o podcast rindo, porque eu tava aqui num papo, né, com o Potiguar, e aí, claro, vai calhar com o tema do que eu tô falando, do que a Silvia pretende para 2026, né, nesse processo de autoanálise, autorreflexão, né? Então, uma das propostas que eu me fiz, e eu levei até para terapia também, que eu quero 2026 eu ser mais leve, né? E aí, quando eu digo assim, mais leve, é comigo, não ser tão rígida, tão pesada, tão racional quanto a Silvia de 2025. A Silvia de 2025 estava muito na análise ali, né? Muito na guerra para frente e tal. Então, em 2026 eu quero ser um pouquinho mais tchutchuca, mais leve, mas não quer dizer que não tem essa guerreira dentro de mim. Mas por que eu estava rindo quando eu estava conversando ainda há pouco com o Potiguar sobre isso, né? Porque a gente estava falando da importância da terapia, né? Que é esse processo de autoconhecer-se vai ajudando a gente a dar nome para as emoções, dar nome para as situações, se posicionar mediante a vida. E uma das coisas que são ilusórias na terapia é as pessoas elas acham que em um mês tu vai resolver a tua vida. Pobre mortal. Tu tem quantos anos? Tu não vai fazer assim, ó. Tu esperou 9 meses para nascer. Tu esperou um tempo para andar, tu caiu, ainda pegou queda para depois tu ficar em pé. Tu acha mesmo que um mês tu já vai resolver toda a tua vida? Claro que não. Então, o processo do autoconhecer-se é a gente conseguir e às vezes cair, né? E o que eu acho bacana é que nessa queda, quando a gente tem, ninguém aponta pra gente dizendo que foi a queda. A gente já saca. Caralho, fiz merda. Então, no meu processo de autoconhecimento, a raiva é um polo muito forte. A raiva, ela fala muito, e aí quando eu digo assim dos Vasconcelos, porque é um mecanismo de se comunicar, né? Dos Vasconcelos são mais intensos, vai pra frente, são exibidos, tá ali, é mais agressivo, é mais uma energia masculina, quando vê já tá pra frente. Então, eu tenho também essa característica, que é a característica do meu pai, né? E quando eu tava rindo com o Potiguar, eu disse assim, a merda é que a gente faz tudo igual a eles. E aí ele brincando, não, mas peraí, a gente precisa mudar. Claro que a gente precisa mudar e a gente tenta mudar também na terapia, né? Mas vai ter coisas que tu vai repetir. Silvia, o que que tu repete do teu pai com a Labelle? Cara, quando eu chamo ela pro cagaço, né, pra dar a esculhambação, eu faço igualzinho a ele. Eu até levanto a bendita da sobrancelha. Labelle, e até a minha entonação, a sobrancelha. É jeitinho de vazio. Faço igualzinho. Só que qual é o processo que eu tento na hora, Silvia, volta? Tu quer matar ela, tu quer esquartejar ela, tu quer tacar fogo nela, mas tu não pode, é tua filha, volta. O que você pode fazer de diferente que o Vasconcelos fez contigo que tu não quer fazer com a Labelle? Só que tem hora que eu consigo ter essa DR na minha cabeça, tá? Mas tem hora que eu não consigo. É mais forte do que eu. Quando eu digo que a gente é o adulto, né, revestido de criança nas nossas reações de comportamento, é porque é o que acontece. Só que quem é a responsável? Sou eu, né? Então cabe a mim a ir para esse polo da racionalidade. Mas sempre eu vou conseguir? Não. Então essa Silvia leve é que quer começar a trazer essa formatação de comportamento também para ela, né? Porque o meu padrão é um padrão rígido, então eu vou pro certo e errado, verdadeiro e falso, é por aqui. Então, sabe, é do copicó, do manual? Não, vamos fazer assim, assado. Então, essa rigidez denunciava o medo. Medo de falhar, medo de dar errado, medo de ter o julgamento. Claro que tudo isso são processos onde eu fui levando para terapia, analisando e vendo de que maneira eu consigo ajustar. Silvia, me dá um exemplo palpável de ajuste hoje que tu faz na tua vida que de repente tu já estás mudando agora, em dezembro, né? Eu vou trazer meu padrão com o corpo. Então, eu tinha um lance, era muito forte antes com a questão do corpo, do padrão de magreza. Claro que isso era um conceito também, minha mãe trazia isso muito na época dela, né? E quando eu digo assim, na época dela, não é que a minha mãe é morta. Não, minha mãe é viva. Mas a minha mãe hoje, ela já não tem mais essa relação tanto com o corpo. Mas quando ela era mais nova, ela tinha. Então ela tinha que estar magrinha, ela tinha que estar com a melhor roupa, ela tinha, e tinha que tinha. Quando eu me vi fazendo a mesma coisa, eu não tinha essa relação de consciência do que eu estava fazendo com o meu corpo. Hoje eu tenho um
pouco essa relação. Então, já estou aos 45 anos de idade, tenho dificuldade de perder 1 quilo na balança, se eu não for todo dia para academia. Se eu não olhar para a minha questão da minha alimentação, é um negócio que está competindo ali comigo. Só que quando eu percebi, eu estava rígida para um caralho comigo, né? E talvez essa rigidez fazia também eu me afastar de mim. E quando eu falo me afastar de mim, é de olhar um pouco mais leve, um pouco mais solta, né? Porque a Silvia leve aonde? A Silvia leve quando ela tá dançando, quando ela tá contando uma piada, quando ela tá sendo irônica. Mas será que essa Silvia ela não pode se apresentar em outros lugares da vida dela, como chamando a atenção da Labelle? Em algumas situações não vai dar, porque tem que colocar a responsabilidade ali, a regra. Mas não dá pra trazer um tom irônico? E nesse tom irônico fazer com que ela entenda que ela fez merda? É um exercício que eu tô tentando fazer agora já em dezembro desse ano. Tô levando essa leveza também pro meu, vamos lá, pro meu corpo, né? Entender, e aí eu fui pro movimento de auto-observar. Eu faço isso com os meus pacientes, como eu chamo de diário de bordo, né? O que é o diário de bordo, Silvia? O diário de bordo é tu anotar, vamos lá, padrões teus de como tu dormiu, comeu, se aquilo te irritou ou não durante o dia, quais foram os pontos altos e baixos, se o paciente ele fizer ajuste de medicação também, se ele tiver crise com dor também. Então, aquele processo do diário de bordo vai dando informações para ele e dele, né? Por isso que o processo de autoconhecer-se é difícil, porque tu vai ter que ter um tempo, né? E nesse tempo, tu tem que começar a estabelecer observações sobre você. Então, nisso, eu fui observar que a minha mudança, que eu falei no episódio passado, de horário de academia, que estava me irritando, estava aumentando meu nível de cortisol e à noite malhar não estava sendo bacana para o meu organismo, porque estava aumentando meu nível de estresse. Então, quando eu olhei que o ajuste da minha academia, ele funciona melhor pela manhã, e isso me dá mais disposição, isso me dá muito mais clareza mental, concentração. Aí eu comecei, tem o quê? Uns 10 dias que eu comecei esse ajuste, eu comecei a perceber que mudou meu foco, mudou a minha relação com a comida. Então eu não tô mais naquele eu não posso. Eu já chego e já trago assim, o que podemos ter de criatividade hoje para comer? Dentro os alimentos, nem trouxe isso ainda para a pauta, mas vou trazer para um outro momento aqui para a gente refletir sobre a endometriose, que é uma das patologias que eu tenho, endometriose e adenomiose, né? E aí, a alimentação, ela influencia muito na endometriose, porque esse processo inflamatório no teu corpo, né, a forma como você senta, então eu me sinto muito torta, não só aqui na gravação, no consultório também. Então quem é meu paciente vê que eu tô toda hora virando e o meu corpo, ele fala demais, eu sou muito expressiva. Esse conhecer-se também de mim vai trazendo informações para eu saber como eu vou lidar. Então, esse meu ajuste na academia, eu comecei a fazer tem 10 dias. E eu percebi que isso me ajudou a ficar mais criativa no consultório. E às vezes não é grana, gente. É ter o movimento de tu decidir, porque a vida, ela exige decisão, né? E aí a decisão de tu te posicionar com um amigo folgado, que só se aproxima de ti pra ir pra balada porque quer uma carona, né? Se posicionar, sei lá, com alguém que te liga e tá querendo só, né, uma comidinha, um iFood da vida, né? Então, é posicionar-se, né? E aí posicionar-se para tudo. E o posicionar-se não é, vamos lá, agressividade e não é também muita flexibilização, é o meio termo. Então, essa Silvia mais leve é o meu, vamos lá, a minha ideia, o meu projeto para 2026. Então, eu quero uma rotina mais leve no meu consultório em 2026. Eu quero fazer um trabalho, vamos lá, mais voltado em processos de vivência, porque, embora a internet ela ajuda muito, né? Ela leva voz para o mundo todo, né, para saber quem você é. A gente já saiu do padrão da televisão, onde era uma microbolha, e hoje a gente tem um poder que o cara que está lá na Coreia tem acesso ao nosso vídeo, né, o meu, o seu, ou de alguém que você goste, né, só que, peraí, aonde está o contato?
né? Aonde é que está essa questão da conectividade? Então, tem muitos estudos saindo aí com relação ao quesito de solidão, quesito do contato que está ficando cada vez mais escasso, né? As pessoas, elas não estão se conectando. Então, essa é a minha proposta também para 2026, sabe? É de trazer mais conectividade. E aí, quando eu falo conectividade, são relações mesmo, não só na minha vida pessoal, quanto dentro do consultório. Então, perguntas que eu me faço. Silvia, tu já decidiu que 2026 tem que ser leve? Fato. O que eu consigo fazer de leveza? Para Silvia na rotina, para Silvia mulher, para Silvia adolescente, para Silvia quanto mãe, para Silvia quanto filha. E pegando isso enquanto filha, eu vou fazer o link que eu estava falando ainda há pouco com o Potiguar na relação com os pais. A gente precisa entender que os nossos pais nunca, e é nunca, gente, é difícil usar essa palavra, mas é nunca, eles vão olhar pra gente como um processo, quando eu digo assim, de amadurecimento, de mais velho, eles vão olhar pra gente sempre pequenininho. Eles sempre vão olhar pra gente como se a gente precisasse, né? E às vezes julgam a gente. Meu exemplo, com toda a situação e a cagada que aconteceu, eu voltei pra minha casa. E nessa minha casa é uma estrutura meio familiar, que é padrão, vamos dizer aqui, da capital paraense, todo mundo mora junto, né? Então, é meio que um prédio. Então, embaixo mora minha mãe com a minha irmã, eu tenho uma parte acima, meu irmão a parte mais acima, né? Então, é um prédio, tá todo mundo ali convivendo junto. Só que quando eu retorno para esta casa, quando eu retorno para este lugar, não pensa você que a minha mãe não vai me tratar como uma menina adolescente que vai ter hora para chegar em casa. Então, ela só vai dormir na hora que eu chegar. Ela vai ficar num controle, mesmo eu sendo dona do meu nariz, mesmo eu pagando as minhas contas, mesmo eu... Aí, o que no começo, né, quando eu tive esse voltar para casa, né, que degladiou, eu queria educar ela. Mãe, para! Mãe, olha! Mãe, tu não tá vendo que tá... Aí chegou um momento de Silvia, para, que a dona Elizabeth, olha, você enquanto piquititica, ela acha que a opinião dela ela tem a solução. Deixa eu falar. É o jeito dela de te cuidar. É o jeito dela de dizer assim, se é minha menina, se ainda não cresceu. Só que isso não quer dizer que não vai me engatilhar. Cabe a mim, terapeutizada, né? Já na terapia, já consegue olhar racionalmente, de entender. Então eu recuo. Hoje. Mas não quer dizer que isso não vai me engatilhar. Então, eu tô trazendo isso de exemplo, porque ainda há pouco eu tava conversando com o Potiguar nessa relação dos pais, né? Então, você não vai crescer pros pais. Cabe a gente, da nossa responsabilidade enquanto pai, enquanto mãe, levar essa ancestralidade pra frente de uma maneira mais leve. Né? Então, usei como exemplo ainda há pouco, né, mais pra trás, com relação dos Vasconcelos, são mais agressivos. Eu vou deixar de ser assim, quente. E quando eu falo quente, agressiva, incisiva, colérica, sanguínea, que vai, não vou, gente, é minha personalidade. Além da minha personalidade, é minha estrutura familiar. Cabe a mim, enquanto mãe da Labelle, tentar reduzir um pouquinho mais essa força que veio do meu pai, que meu pai não tem. Não adianta, que meu pai, terapia pro meu pai, no chance. Né? Então, eu vou bater boca com ele? Não, é o jeito dele. Mas cabe a mim, que já dei umas 3 casas à frente, já avancei, não cagalizar tanto a cabeça da Labelle. Vou cagar a cabeça dela? Provavelmente. Ela já tá na terapia? Já, graças a Deus também, né? Desde pirralhinha eu já caminhei ela. Mas isso vai trazer características que ela vai repetir minha também. E tá tudo bem. Só que isso te tira o direito de tu não sentir? Não. Só que a gente fica nesse cabo de guerra, né? Então, o que você pode fazer diferente para você em 2026? Que não seja uma lista, né? Ou então que você tá na virada do ano aí, ano novo, vida nova, tarará. E o ano vai ser cinza, né? Porque assim, o ano ele só é ensolarado, ele só é branco quando você se autorresponsabiliza com você. Quando você para de mentir para você. Ninguém precisa apontar o dedo na tua cara, né? E dizer o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Basta você decidir. Então eu decidi, vamos lá, que o meu 2026 vai ser leve. Então esse lema de leveza é o que eu quero que seja, vamos lá, o rio do meu 2026. O rio que traga uma fluidez. Esse rio que traga uma maneira onde diga assim, gostei de mim em 2026. 2025 foi bacana, né? Graças a Deus aconteceu tudo o que tinha para acontecer em termos de produção, trabalho, sucesso.
Mas em 2026, vamos ser tchutchuquinha? Então pensa você aí do outro lado, o que você quer fazer em 2026? Põe teus comentários aí pra gente trocar uma ideia também. Dá uma olhada nos outros episódios e vê o que você achou. Beijo, tchau, tchau.